Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre Walter Benjamin, que foi um filósofo contemporâneo que viveu a virada do século XIX para o século XX. Então, por isso, ele tem muito a falar desse período de transformações radicais pelas quais ele passou. Transformações também de aspectos terríveis, como a gente sabe. Na primeira metade do século XX, o regime totalitário, o nazismo, do qual ele foi vítima. Ele era alemão, judeu, ele precisou fugir do nazismo e durante a vida dele ele não foi exatamente reconhecido. Por isso ele teve uma fama póstuma. A gente consegue reconhecê-lo hoje de uma forma muito profunda em seus pensamentos, mas não conseguimos catalogá-lo, encaixá-lo num quadro classificatório. Vamos lá detalhar um pouquinho mais. Então, Walter Benjamin, ele foi um filósofo e crítico literário. Ele nasceu em 1892 e morreu em 1940, então entre 2 séculos aí. Nasceu em Berlim, na Alemanha. Ele era filho de um comerciante de arte judeu. E ele iniciou os estudos universitários em 1912, estudando filosofia, literatura e hebraico. Ele era conhecedor e admirador do pensamento messiânico judaico e cabalista, e tornou-se líder do movimento juvenil, formado por estudantes judeus. Em 1925, com a intenção de ingressar na carreira acadêmica, apresentou a tese de habilitação à Universidade de Frankfurt, intitulada Origem do Drama Barroco Alemão. Essa tese foi recusada pelo estilo lírico e pessoal, avesso ao convencionalismo formal da universidade. Somente em 1928, a obra viria a ser publicada em Berlim. Em 1926, ele tornou-se amigo de Adorno e Horkheim. Com a ascensão nazista ao poder em 1933, Benjamin foi para Paris, onde viveu como bolsista do Instituto de Pesquisa Social. Com a ocupação da França pelos alemães, Benjamin tentou emigrar para os Estados Unidos pela Espanha, só que ele foi retido na fronteira espanhola. Cansado, desiludido e temendo ser apanhado pela Gestapo, que era a polícia política do regime nazista, ele se suicidou na noite de 25 de setembro de 1940. Ele escreveu sobre um leque amplo de temas: cinema, fotografia, romantismo, história, linguagem, e traduziu várias obras de Baudelaire e Proust. Ele abordou uma variedade de estilos e gêneros, como o ensaio, acadêmico e jornalístico, a tradução, a crítica literária, os fragmentos e os aforismos, traçando uma obra de tal modo rica e multifacetada que é difícil a gente entender como uma unidade, por isso que é difícil a gente encaixá-lo, como eu disse. O ensaio de Benjamin, que mais chamou a atenção no que diz respeito ao debate entre arte e sociedade, questão central nas propostas da Escola de Frankfurt, intitulou-se A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. A postura dele era bem mais otimista do que a de Adorno e Horkheim em relação à indústria cultural. Benjamin ele defendia que a arte, dirigida às massas, poderia ser entendida como importante instrumento de politização, na medida em que possibilitava um processo de democratização da cultura, ou seja, tornava o acesso às obras de arte um direito universal, deixando de ser privilégio de uma elite. Então, por aí ele defende que a arte seja universal e, com isso, a gente não pensa mais numa indústria cultural, mas numa cultura universal. Alguns pensadores posteriores a ele vão falar um pouquinho sobre essa relação entre arte e sociedade, entre arte e política, por exemplo, Jean-Paul Sartre. Apesar do conteúdo político desse ensaio, sua tese fundamentou-se em uma análise da profunda mudança da natureza estética na obra de arte. Ele apontou a destruição da aura da obra de arte pela sua reprodução técnica como revolucionária na relação entre arte e sociedade. A aura consiste na absoluta singularidade de um ser, seja ele natural, seja artístico, e relaciona-se à sua condição exemplar e repetível, inserindo-se numa tradição que lhe confere sentido e justificação. Em relação à obra de arte, a aura remete-nos à sua autenticidade, ao seu caráter único, uno e singular. Assim, segundo ele, a reprodução por meio de determinadas técnicas permite a criação de objetos artísticos em série, e nos casos da fotografia e do cinema, por exemplo, o negativo possibilita uma verdadeira multiplicação de originais, destruindo a diferença entre as ideias de cópia e original. Na verdade, o cerne da discussão levantada por Benjamin são as novas possibilidades estéticas surgidas com o advento da técnica,
inaugurando uma nova concepção de originalidade. Muita gente poderia perguntar, mas professor, como é que a gente poderia então dizer que ele é um filósofo se ele não se encaixa em nenhuma corrente filosófica? O interessante da filosofia de Benjamin, apesar de não se classificar como uma tendência específica, ele, inclusive Adorno fala que ele era um filósofo que filosofou contra a filosofia. Mas na verdade o interessante nele é a ideia de um rigor conceitual e uma análise própria no que se refere à obra de arte, o papel da obra de arte. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.